Gente, nesse vídeo eu quero falar aqui rapidamente a respeito de uma argumentação protestante com relação ao sacramento da confissão. Os protestantes dizem de forma muito clara, muito categórica, que os pecados devem ser confessados diretamente a Deus para que a pessoa receba o perdão e não a um sacerdote. Os protestantes também são enfáticos ao dizer que a pessoa tem que estar arrependido e pedir perdão a Deus. Nessa parte do arrependimento, eu concordo e também concordo, por incrível que pareça, que a pessoa também deve falar do seu pecado para Deus. Deve ter uma conversa com Deus a respeito do seu pecado. Pedir mesmo perdão a Deus. Então, você deve estar se questionando, mas qual a diferença do seu entendimento para o entendimento protestante? Veja só. Essa posição protestante, esse radicalismo de que o pecado só deve ser confessado a Deus, coloca os protestantes em um risco muito grande. Veja só. A Igreja Católica nos ensina que os pecados devem ser confessados aos sacerdotes, enquanto os protestantes dizem o pecado deve ser confessado diretamente a Deus e a Deus somente. Agora, vamos supor que os protestantes estejam corretos. O católico que confessa o seu pecado ao sacerdote perderá a sua salvação por causa disso? Garanto que não, e já vou mostrar por quê. Agora, se o protestante que se recusa a confessar ao sacerdote, que acusa a Igreja Católica de estar errada, vamos supor que quem realmente esteja errado seja esse protestante, surge a questão. Esse protestante que se recusou a confessar ao sacerdote, queria confessar seus pecados somente a Deus, ele será salvo mesmo recusando o sacramento da confissão? E muitas vezes batalhando, argumentando contra essa prática católica? Isso é o que nós vamos ver agora. Veja só. Vamos trabalhar com possibilidades. Supomos que realmente esse protestante ele esteja correto e o pecado deve ser confessado somente a Deus somente, e nada de confissão aos sacerdotes. Vejamos. Quero que você acompanhe comigo esse rápido raciocínio, e eu creio que muito preciso para derrubar de vez essa argumentação protestante. Então vamos lá. O protestante, vamos admitir que realmente esteja correto, esteja com a razão. O pecado ele deve ser confessado somente a Deus e não é necessário confessar ao sacerdote. Uma coisa eu garanto, que um católico de verdade, antes de se confessar ao sacerdote, antes de falar os seus pecados, revelar ao sacerdote, tem uma coisa que é essencial, é fundamental. É o arrependimento. Esse arrependimento é pela graça de Deus e ele acontece perante Deus. Então, um católico sincero, um católico de verdade, que entende a sua fé, ele só vai confessar ao sacerdote depois de estar arrependido diante de Deus, pela graça de Deus, de ter o arrependimento concedido por Deus. E aí ele vai consumar a sua reconciliação com o sacramento da confissão, certo? Então esse católico, supomos que ele erre, que o protestante esteja correto, mas ele faz algo, digamos, desnecessário ao confessar ao sacerdote. Ainda que ele faça o desnecessário, que é confessar ao sacerdote segundo a posição protestante, segundo a argumentação protestante, ele faz algo que não precisa. Ele fez o fundamental antes. O que teria sido fundamental? Ele se arrependeu diante de Deus e, com certeza, nesse arrependimento, ele falou os seus pecados para Deus e pediu até mesmo, eu posso afirmar, perdão a Deus antes de se confessar
ao sacerdote. Então, nesse caso, ele cumpriu a exigência protestante, que é o arrependimento e também a confissão perante Deus, aquela conversa com Deus a respeito do pecado, pedindo perdão, pedindo a graça de Deus. Então, o católico cumpriu com o requisito protestante. Agora, supomos que a Igreja Católica esteja correta com a sua posição, onde ela nos diz claramente que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, esse arrependimento é graça de Deus, e após o nosso arrependimento, com o coração arrependido, nós devemos nos confessar ao sacerdote. Supomos que a Igreja Católica esteja correta. Então aqui existem alguns requisitos. O arrependimento perante Deus, e isso o protestante exige também, um requisito protestante. Agora a Igreja Católica tem um requisito que não é um requisito protestante, que é o quê? A confissão. Então, considerando que a Igreja Católica esteja correta ao exigir o arrependimento perante Deus e a confissão perante o sacerdote, e o protestante cumpre somente a parte do arrependimento perante Deus, ele busca confessar seus pecados somente a Deus, mas recusa uma verdade, recusa um sacramento válido. A pergunta que fica no ar é: esse protestante que, tendo conhecimento da doutrina católica, recusa a doutrina, recusa a prática da confissão ao sacerdote, esse protestante será salvo? É a pergunta que eu deixo no ar. Isso eu vejo que é um risco para a salvação do protestante. E o católico não tem problema nenhum com isso, porque o arrependimento e a confissão perante Deus, que o protestante exige, o católico já cumpre. E ainda mais se confessa ao sacerdote. Agora o protestante não está cumprindo os requisitos católicos, e caso a Igreja Católica esteja correta, esse protestante está correndo um sério risco de perder a sua própria salvação. Então, se você acha que esse raciocínio é válido, é interessante, deixe seu like, comentário e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito.